Talvez você seja uma mulher selvagem. Isso seja a grande chave de mudança para os processos que podem estar por acontecer. A gente vai olhar agora um pouco sobre o que é ser selvagem. Eu sou Elaina Santos, facilitadora do grupo de mulheres, baseada no livro Mulheres que Correm com os Lobos. E hoje a gente vai pensar um pouco sobre isso. O que é ser selvagem? Primeiro, a primeira instância que aparece é essa palavra, selvagem. Só em ouvi-la já nos dá uma certa ressalva. Será? O que é que essa moça está querendo falar sobre isso, né? Que lugar é esse dessa selvagem? A palavra assusta por causa do tamanho da força que ela traz. Uma mulher conectada ao seu arquétipo dessa mulher selvagem não tem limite. O céu é o limite, mas não num campo de imprudência, mas num campo de profunda sabedoria. E uma sabedoria ancestral, conectada a algo muito maior, algo muito mais forte e mais interessante do que essa vida cotidiana. E dentro de nós, a gente carrega essa certa lembrança desse parentesco, que é absoluto, é inegável e é irrevogável. Ou seja, se nasceu mulher, há uma conexão com essa selvagem por ser fêmea, por ser uma mamífera, por carregar ovários, por carregar um útero que gera não só filhos, mas ideias, força, possibilidades. É desse lugar e é com esse relacionamento que a gente ainda pode resgatar uma força ancestral que nós carregamos dentro de nós. E é desse lugar que eu quero que você se conecte. Esse relacionamento ele é espectral, muitas vezes está num campo muito negligente e soterrado dentro de nós, porque estamos muito longe do lugar que deveríamos estar. Nós cada vez mais nos afastamos desses ambientes, desse lugar de conexão com a nossa selvagem, com essa mulher que mora dentro da gente. Então é preciso um processo de uma volta, de um retorno a essa força, a essa conexão, para a gente sair desse lugar de domesticação social, que é o que a gente aprende desde criança, a uma domesticação de como a gente deve ser. Um campo social de como se portar, do que falar, do que ser, do que pensar, do que usar, do que vestir, de como se reconhecer como mulher. E é justamente esse lugar que é hoje o meu pedido, o meu convite de resgate, a gente buscar outros espaços dentro da gente que repercutem muito mais desse lugar dessa selvagem, que faz com que nós possamos encontrar e desbravar outros lugares relacionados à nossa realização pessoal, ao nosso sucesso, à nossa consciência do que somos, do que fazemos, o que é que estamos fazendo aqui de colaboração para esse mundo. E como nós podemos também ser um ser agente de transformação, um ser agente de mudança, e essa mudança precisa começar dentro da gente, não é fora, não é alguém de fora, não é uma tendência, não, é um campo interno, é um campo de conexão, de restabelecimento dessa conexão de si mesma com algo maior, com algo melhor, com algo mais amplo, mais consciente, mais interessante. Então, como é que a gente pode buscar essa lupa? Como é que a gente pode atender esse chamado? Porque ela vai vibrar dentro das nossas medulas, é um lugar da nossa medula óssea que tem um campo vibracional lá, chamando, né? E sentindo, a gente sente essa falta. Então sabemos que ela nos pertence, bem como nós a ela. Então já há uma conexão. O que precisa acontecer agora é uma lembrança, é uma busca, é uma reconquista de si mesma, através da mulher selvagem, através do que ela pode nos trazer, que já é nosso lugar de direito. Houve um afastamento, um desligamento, um processo de falta de ancoragem e manutenção do processo que é ancestral e que existiu desde sempre. Sempre existiram mulheres selvagens, em qualquer época, sempre existiu. O resgate hoje é por essa força, porque mulheres selvagens não vão sobreviver de forma plena, de forma inteira, se elas não se conectarem com elas mesmas. É impossível. É impossível. Muitos consultórios psiquiátricos estão lotados de mulheres selvagens que estão afastadas delas mesmas. Então, é sempre esse convite, é sempre esse lugar dessa busca que a gente pode e deve fazer. A mulher selvagem, ela tem uma psique única. É um campo diferenciado dessa psique. E a gente tem alguns pontos que precisam ser trazidos à tona para poder a gente ter estrutura de lidar com essa selvagem.
Então, muitas vezes, a gente acaba omitindo questões profundas, vivendo uma vida mais superficial. E não validando essa psique, essa força, essa sabedoria que todas nós carregamos. E é preciso entrar em conexão de forma arquetípica com essa mulher selvagem, para poder me aproximar de fato dela. E abrir espaço para a minha intuição aflorar, para a minha sexualidade ser vivida de forma plena, inteira, com toda a entrega que isso pode acontecer, com todo o sagrado que está envolvido dentro da minha sexualidade, e não dentro dos mitos e das crenças e da invalidação do poder sexual da mulher. A gente precisa dela também para poder ter mais consciência dos ciclos. A vida é cíclica. São vários ciclos de vida, morte e vida. Do nascer, crescer, morrer. Mas quantas vezes numa mesma vida a gente morre? Quantas vezes numa mesma vida a gente renasce, a gente cresce, a gente ganha outros espaços dentro de si? Então, a proximidade com a mulher selvagem, ela vai te dar um campo de tranquilidade para poder entender melhor esses ciclos de vida, morte e vida. Fins de relacionamento, fins de ciclos de trabalho, fim de relações, fim de amizades. Tudo isso é um processo natural. É como observar um jardim, em que a gente observa e percebe que as plantas no meio vão morrendo, as flores vão secando, vão ficando amareladas, elas vão perdendo o viço da vida. Assim como algumas relações nossas, elas vão entrando num campo diferenciado, que é preciso entender que aquilo está a morrer, que não tem mais como continuar. E esse lugar dessa conexão com a selvagem também vai trazer diferentes essas relações com a nossa própria idade. Então, uma mulher idosa não quer dizer que seja uma mulher sábia. Com uma mulher jovem, não quer dizer que seja uma mulher ingênua. Essa relação com a idade ela é muito relativizada quando a gente avalia a questão da conexão com a selvagem. Tem jovens, mulheres jovens adultas de 18 anos que são anciãs sábias, outras mulheres de 80 anos que continuam na infância, presas à dores da sua criança ferida. E isso tudo é um campo de sabedoria feminina. A conexão com essa selvagem vai trazer essa sabedoria, esse lugar de conexão, de consciência. Em que estado eu estou, para poder, de fato, viver cada lugar desse, a menina, a mulher e a anciã. Isso tudo dosado com um pouco de dose da própria feiticeira, a mulher que faz a magia, que faz o processo acontecer. E vai para a vida, e se coloca, e se expõe, e paga o preço de ser quem se é. E não tem como pagar esse preço de ser quem se é, que a gente não vê um fogo criador, um fogo criativo, um campo de energia vital que nutra todo esse potencial, toda essa vontade de ser, de se assumir, de se colocar no mundo. E é desse lugar que eu quero convidar vocês a olhar um pouco mais e ver dentro da sua psique em que lugar vocês estão. Que processos são esses que podem estar aí sendo devastados por uma falta de conexão mais profunda com a mulher que verdadeiramente você é e que você ainda não encontrou. É esse campo que eu acho que vale a pena de reflexão, de pensamento. E quanto menor essa nossa relação com essa mulher selvagem, maior vários pontos de compensação. E quais são esses pontos de compensação? Ora, se eu me afasto, se eu me afasto da minha fonte criadora, se eu me afasto do lugar em que pode de fato me nutrir, que é essa mulher selvagem, essa grande mãe, esse poder que vai para além do consciente e do inconsciente, mas vai para um campo de conexão e nutrição pura. Se eu me afasto dessa fonte, qual a resposta que eu vou ter no meu corpo, na minha psique, no meu campo psicoemocional e espiritual? Vários pontos aqui eu listei. Então, pode ser uma extrema fadiga, uma aridez, uma fragilidade extrema, falta casca para enfrentar a vida, uma extrema fragilidade, uma extrema sensibilidade, mas não num campo produtivo, num campo de muito adoecimento, por não conseguir encarar os desafios. Muitas vezes levando a um campo de depressão profunda, por um vazio, por estar longe da sua fonte original. A grande questão aqui é o afastamento dessa fonte original, que vai te dar um campo de desestímulo, de se sentir fraca, sem ânimo, sem inspiração. De onde vem? De onde vem? E não conseguir também dar limite. Se eu não tenho força, como é que eu vou dar limite se eu estou longe da minha fonte? Ninguém sobrevive sem nutrição.
Se você corta a alimentação de uma pessoa, a pessoa vai findar e vai morrer. Então, uma mulher que se afasta da mulher selvagem, ela entra no campo de desnutrição psicoemocional e espiritual. Então, quem está longe perde esse lugar de conexão, perde essa força, perde o encantamento. É desse lugar que é preciso estar. É no campo do encantamento que a mulher selvagem traz e lhe nutre e nutre a quem estiver ao seu redor. É desse lugar. Então, é preciso estar sempre próxima dela para poder encontrar a vivacidade do ser. Senão vai se manter repetindo os mesmos padrões, padrões já conhecidos. Não é preciso ir muito longe. Dentro da sua própria família, dentro do seu próprio intermédio das pessoas, dessa convivência, vai perceber isso. E por que as lobas? Por que nos conectarmos às lobas? O que é que essas lobas trazem? O que é que esse animal nos causa e nos inspira? Os lobos, eles têm várias características que trazem esse campo de inspiração. Elas são extremamente intuitivas, têm esse campo instintivo muito aguçado, junto a muita intuição do que fazer, como fazer, quando fazer. Elas têm uma vasta preocupação com seus filhotes, o que nutre aí um campo maternal também, uma conexão e a preocupação com o parceiro, com a própria matilha, com o todo, com o coletivo. Tem uma capacidade de se adaptar absurda, que é outra característica clássica de uma mulher selvagem, uma grande capacidade de adaptação às mudanças, não ficar como refém do que muda, mas o que é que eu posso fazer dessa mudança? Como é que eu posso ir para além disso? Né? Uma determinação feroz. Quando bota uma coisa na cabeça, ela vai conseguir. Uma mulher selvagem, ela vai desse jeito, ela age como uma loba. Ela sabe o que quer, quando ela põe na cabeça, não há limites. E o limite é onde ela chega. E é desse lugar, por isso que a gente precisa ficar mais próxima dessas lobas e entender esse funcionamento. Além da extrema coragem. Quando a mulher tem coragem de pular de um abismo aqui no fundo simbólico, quando ela toma uma decisão difícil, em que ela não sabe o que vai encontrar embaixo, ela está muito próxima da loba dela. Ela está muito próxima dessa força, dessa capacidade, desse lugar que a gente precisa estar. Mas tomar decisões em que a gente não sabe o que é que tem ao pular do abismo é uma grande virada de chave. É uma grande mudança interna e externa, quando a gente consegue, de fato, entrar em conexão com esse universo. Então, como é que a gente pode acessar esse lugar, essa loba? Então, são várias portas para esse mundo dessa mulher selvagem, que pode ser acessada, e elas são muito valiosas. Uma cicatriz profunda, uma dor que você carrega, é uma porta para você entrar. Uma história muito antiga, uma conexão com a sua avó, com o que aconteceu, do jeito que ela era, também é uma história para você, é uma porta para a gente entrar. Por histórias também se entram, em questões profundas, questões transgeracionais. Se você gosta da natureza, se você gosta da conexão com o céu, com a terra, com a água, se isso lhe traz um campo de conexão e nutrição, isso também é uma porta para você entrar em contato com sua laluba. Se você anseia por uma vida mais profunda, sair dessas relações rasas e superficiais, que não levam a lugar nenhum, e uma necessidade, uma vontade de entrar em conexões genuínas com o outro, isso também é uma porta para a laluba passar e se instalar dentro de você. Isso tudo vai levar você para uma vida mais plena, mais conectada a si mesma, com mais estrutura, mais casca, para lidar com os desafios. Cascas aqui no sentido de proteção, de estrutura. Não viver com uma extrema fragilidade, como se fosse uma água viva, que não é. Toda mulher que está ancorada aqui nessa terra, nesse planeta, precisa ter alguma estrutura externa, algum exoesqueleto que justifique e acomode a pureza de seu coração. E isso a mulher selvagem vai dar. Sem ela, fica tudo muito mais desafiador, muito mais frágil, muito mais delicado no sentido da fragilidade, da facilidade de se sentir agredida e a falta de coragem de ir para a vida, de ir para o mundo. É necessário a gente estar em conexão sempre com a selvagem, porque sem nós a mulher selvagem morre. E sem a mulher selvagem, nós morremos. Para a verdadeira vida, ambas têm que existir. Eu sou a Helena Santos, tenho um grupo de mulheres em que a gente trabalha, estuda sobre esse livro, e semanalmente vão estar aparecendo sempre algum conteúdo relacionado
a esse tema. Hoje eu trago para vocês um pouco do que é ser La Loba, um pouco do que é acionar esse lugar dentro e fora de vocês. Um abraço, vocês fiquem bem e fiquem atentos às próximas aulas.